Mais do que qualquer outra coisa, a religião adora confeccionar demônios. Sejam esses demônios metafísicos, sejam esses demônios pessoas. Não caia na armadilha de acreditar que só aquele que se torna religioso é permitido estudar Cabala. Bom, gente, o assunto, para quem não pegou, é possível estudar Cabala sem se tornar religioso? E é muito importante falar sobre isso, porque quando nós vamos começar a investigar acerca desse universo da Cabala, né? Uma das coisas que eu sei que muitos de vocês escutam, porque é um pouco, né, um padrão de repetição dentro do meio cabalístico, é que para estudar a Cabala, o sujeito tem que estudar a Torá, o sujeito tem que estudar o judaísmo, o sujeito tem que estar ligado à religião judaica. E a bem da verdade, né, a gente precisa aqui dizer que um dos poucos lugares onde você estuda a Cabala antiga, Cabala tradicional, né, sem que isso esteja vinculado à religião, é aqui na Academia de Cabala. E que você não vai ver esse aspecto religioso, né? Então, por isso que é muito importante a gente trazer esse assunto, lembrando a vocês que o Expresso Cabala, ele é feito para vocês e por vocês. E isso significa o quê? Que a gente faz junto. A gente está junto aqui fazendo isso, levando essa luminosidade, levando, né, essa consciência, essa sabedoria para muita gente junto com vocês. Bom, vamos entender algumas coisas aqui acerca desse assunto, né? Primeiro, para entender se é possível estudar Cabala sem se tornar religioso, a gente tem que entender o que vem a ser Cabala dentro da perspectiva da Cabala ancestral, dentro da linguagem, da abordagem da Cabala ancestral. Cabala tem muitas linhas de pensamento e a Cabala ancestral é uma delas. Para a Cabala ancestral, a Cabala é um modo de vida centrado na capacidade de receber. A própria palavra Cabala vem do hebraico Kabbalah e do aramaico Kabalta, que significa receber. Está ligado à raiz da palavra receber. Então, o que é a Cabala? Para nós, Cabala é um modo de vida centrado na capacidade de receber tudo aquilo que está disponível ao ser humano desde o início dos tempos. E quando eu falo do ser humano, eu estou falando de qualquer ser humano. Eu não estou falando de um ser humano que tenha uma predileção qualquer em razão de sua etnia ou de sua genética, pedigree, ou o que quer que seja, tá? Então, qualquer ser humano. É uma sabedoria que foi revelada para a humanidade e que pode guiar a humanidade dentro de um modo de vida. E esse modo de vida é existente muito antes da existência de qualquer religião sobre a face da Terra. Muito antes, embora o nome Cabala seja um nome que é relativamente recente, a tradição ela teve vários nomes ao longo da história, da designação dessa visão sobre o mundo. Ela deriva, né, da mística dos povos semíticos, da forma como os antigos povos semíticos, há mais de 5.000 anos, viam a vida, o universo, as relações, etc. Isso é a base do pensamento da Cabala, tá? Esse modo de vida, ele existe muito antes da existência de qualquer religião sobre a face da Terra. Num tempo onde existiam tradições. Depois, com o passar do tempo, as tradições elas foram dando lugar a religiões. Mas isso aconteceu muito tempo depois. O pensamento da Cabala, a estrutura do modo de vida da Cabala, o modo como a gente vê o universo, é muito anterior a isso. É muito anterior a qualquer padrão dogmático, religioso, enquadrado. Havia um tempo em que só existiam tradições, né? E é exatamente desse tempo que vem a visão
da cabala ancestral. É exatamente desse tempo, desse momento, que vem a visão da cabala ancestral. A cabala, ela é um saber que pertence à humanidade. Então, isso está presente na natureza, e eu acho que essa é uma das principais diferenças da cabala ancestral. É um olhar muito na essência desse pensamento, né? É ir lá para a semente desse pensamento, porque qualquer pensamento, as coisas elas vão atravessando a história, isso faz parte, né? Vão se colocando adornos, que muitas vezes nesse caminho a gente vai esquecendo do que foi lá no início. Aquilo vai se tornando tanto a verdade daquele momento que ao atravessar toda a história é um exercício muito constante de olhar para trás e dizer o que a gente precisa ainda manter dessa essência, dessa sabedoria, e o que é possível transformar. E a cabala ancestral, dentro da linhagem, né, eu acho que todos os mestres da cabala ancestral tiveram sempre esse cuidado de sempre olhar para trás e fazer essa ponte entre o passado e o futuro. Não ficar preso num tempo do passado e também não corromper a semente. É um trabalho constante de recuperação, de manutenção dessa essência e de um olhar caminhante realmente para o futuro, de que tem um movimento que se dá, que é natural da evolução de todos nós e que a gente precisa caminhar. E eu sinto que é uma das coisas que eu me identifiquei, que me atraiu, né, no pensamento da cabala ancestral, onde ainda existia muito presente um tempo da cabala contemplativa, que durou muito, muito tempo na história, né? Ali, um movimento que vinha desde do século XIII, com Abraão Abulafia, e que já tinha um movimento. O Abulafia já era já foi um mestre em que tinha esse cuidado de olhar para o passado e de ver que tinham coisas no passado que não podiam ser esquecidas. Então, é uma característica muito forte dos mestres da cabala ancestral. E por isso, nessa geração, né, a gente deu um salto, porque eu acho que a gente está num momento propício para isso, né? A gente deu um salto, é visível o salto de evolução que o ser humano deu em um século, 2 séculos, isso, né, do início do século XX até hoje, a gente vê a tecnologia, o que a gente já alcançou é muito grande. Então, a gente está entrando numa nova era. Então, a gente recuperou, a gente foi, ao mesmo tempo que a gente está indo tem um salto para o futuro muito grande. Então, esse trabalho arqueológico da cabala ancestral fez o quê? Fez com que a gente fosse olhar ainda mais para trás. Então, a gente foi lá resgatar o aramaico dentro do pensamento, falar, a gente precisa, então, ir lá na semente, ainda mais atrás do que os nossos, né, assim, últimos mestres já tinham feito. E a gente foi recuperar esse aramaico que trouxe ainda mais uma força dessa essência para que a gente tivesse ainda mais impulso e mais coerência para caminhar para esse futuro. Uma frase que para mim define muito bem a cabala ancestral, que é: quanto maior a simplicidade, maior a sabedoria. E isso para mim define tudo, porque eu conheço muito pouco da cabala judaica, né? Da cabala sendo religião. Só que antes de eu conhecer a cabala ancestral, eu fui para Israel.
E para mim, hoje em dia, que sou completamente mergulhada na cabala ancestral, eu poderia trazer exatamente essa força que tem na simplicidade, essa sabedoria que tem na simplicidade. E eu me senti incomodada, assim, né, de separar homens e mulheres, os grupos, né, de religiosos dentro do judaísmo completamente separados. Eu fiquei muito emocionada, né, quando eu não sabia, quando eu conheci os cabalistas de Jerusalém, os da Etiópia, uma força assim tão grande. Mas é exatamente isso, é uma coisa bairrista, assim, todo mundo separado, ninguém se relaciona muito. Então, isso para mim já define muito bem que não tem essa conexão, né? Então, a cabala ancestral, exatamente por ela ir na fonte, na origem, que é africana, inclusive, essa conexão, né, da África com a natureza, e foi o que me encantou na primeira noite que eu conheci a cabala ancestral, foram os tambores, foi a vibração na terra, não tinha ninguém falando, eram os tambores que falaram comigo, né? Foram os tambores que falaram comigo, foi a arte, foi a terra vibrando. Então, eu acho que essa visão assim, dessa simplicidade, né? Dessa irmandade, dessa conexão do ser humano, que para mim é fantástico, assim, eu não tenho nem como descrever. Então, essa frase para mim já diz tudo. Quanto maior a simplicidade, maior a sabedoria. E isso é uma frase da mestra do Mário Tula, que infelizmente eu não conheci, mas ela reverbera aqui em todas as mulheres dessa tradição. Eu estava pensando aqui, né, que quando a gente fala sobre isso, a gente não está querendo desrespeitar e nem se colocar diante da fé de ninguém ou das crenças das pessoas, porque cada um sabe onde o seu coração aquece, né? E onde o seu coração é tocado e onde permite com que você faça essa conexão. Mas a gente está falando aqui sobre milhares e milhares de anos de dominação, poder, sobre o que a religião impõe, né, durante muito tempo sobre o ser humano, através do medo, através da culpa, através dessas cascas que foram tirando, e o Mário falou muito bem hoje de manhã, né, que ele disse, a gente deixou de ser saleiro e deixou de ser sal e passou a ser saleiro. Então, a gente está falando aqui sobre procedimentos religiosos que afastam as pessoas daquilo que é o essencial. E a cabala ancestral, ela vai levar a gente para esse retorno ao essencial, para esse retorno desse estado de entrega e confiança, de profunda entrega e confiança na luz infinita. E que quebra com os procedimentos que às vezes impedem a gente de fazer essa conexão. Porque muito o que a gente observa, e a gente está falando isso, de um lugar de pessoas que se colocam à frente de uma tradição, então a gente escuta muitas pessoas, sabe? Então a gente fala isso desse lugar de manipulação através do medo, da culpa, da dominação e de todas essas coisas. E aqui a gente não está citando uma religião específica, tá, gente? A gente está falando dessa desconexão, né, que houve em muitos aspectos, em muitos caminhos que a gente conhece. Então, o que a gente está trazendo aqui é que toda a base que a gente aprende na cabala ancestral, esse retorno ao essencial, esse retorno a esse estado de confiança e entrega à luz infinita. E de retirar cascas, retirar aquilo que nos envolve, que nos pesa, que nos limita, que nos afasta das pessoas, que nos colocam em separação, sabe, assim, com as pessoas, que nos colocam no lugar de escolhidos, melhores, diferentes, em posições que é o oposto do que a gente observa do início da criação. No início da criação, nós éramos seres, nós estávamos em unidade como nós estamos até hoje, só que
a nossa visão e a forma como a gente enxerga, ela não é dessa forma, mas a gente precisa retornar para essa visão de que nós somos unidade e que a gente tem que contribuir uns com os outros. Não separar, não distinguir, não dizer, olha, eu sou isso, você é aquilo, o meu é melhor, o seu é pior. E por isso que eu já abri falando que aqui a gente não está com o intuito de questionar e de colocar e de falar da fé de ninguém, porque só cada um sabe aonde isso acontece. O que a gente está trazendo é só para que tudo aquilo que nos afasta do que é essencial, que a gente possa ir resgatando. Seja o caminho que você escolher, seja quem você quiser seguir, ser orientado, não importa. Mas busque um caminho que vai lhe dar essa consciência dessa unidade, né? De que não adule nem você, nem quem quer que seja, né? Mas que seja o único objetivo, seja essa reconexão. E um dos maiores princípios que a gente aprende na Cabala Ancestral é que tudo que acontece com a gente diz respeito à nossa história. Então, não colocar a culpa em ninguém, não atribuir a nenhuma pessoa, a nenhum evento, a responsabilidade pelo sofrimento. Então, um dos princípios é tudo começa e termina na gente. Tudo aquilo que chega para a sua vida, e por isso o Cabala traz esse significado de receber, tudo aquilo que chega para você faz parte da tua história. Seja uma situação difícil, uma situação ruim que você esteja vivendo, seja alguém que te tira do sério, que te coloca com um pensamento desalinhado, ou que você se sinta no caos, ou que você se sinta com seu ego ferido. O que a Cabala Ancestral vai dizer sobre isso? Ela vai dizer, olha, todas as pessoas que passam na sua vida são anjos. Todas as pessoas vão lhe trazer uma mensagem. São mensageiros para que você olhe para aquilo que você precisa olhar. Esse pensamento ele é muito potente, porque ele não nos deixa no lugar nem de vítima, nem de algoz, nem de herói, não nos deixa separado dos outros, porque a gente vai ter esse olhar de que, então, se uma pessoa chegou para mim e me trouxe algo que é difícil de ouvir, que é difícil prestar atenção no que ela está falando, é difícil ouvir o que essa pessoa está trazendo para mim, eu posso parar e refletir, por quê? Por que isso está me incomodando tanto? Por que eu preciso me defender de alguma coisa? Por que eu preciso me colocar dessa forma? Porque quando a gente está tranquilo no lugar que a gente não se ofende, né? A gente entende, olha, esse é o meu lugar, e se o outro não concorda comigo, se o outro traz alguma questão, não preciso sair do meu lugar se aquilo está muito claro para mim. Agora, se eu ainda tenho qualquer brecha que me faça questionar isso, eu vou me incomodar com o que o outro está dizendo. Então, a Cabala Ancestral ela vai trazer você para esse lugar de responsável pela sua própria vida, de não idolatrar ninguém, de não idolatrar um mestre, de não idolatrar nenhuma pessoa que siga o seu caminho, mas de aprender com todas. Porque quando a gente sai da idolatria, a gente vai para a casa do aprendizado, que é eu tenho a chance de aprender com todo e qualquer ser que cruza o meu caminho. Quando a gente fala em Cabala, a gente está falando de várias escolas, né? A Cabala ela existe dentro do cenário histórico, mais ou menos como muitas outras correntes espirituais e místicas. Você tem dentro do sufismo, né, que é a corrente mística mais voltada ao Islã, você tem várias escolas, várias linhas de pensamento, e existem várias diferenças, né? Infelizmente, às vezes as pessoas elas não sabem lidar com essas diferenças, porque existe a religião e existe o comportamento religioso. E às vezes as pessoas elas têm comportamento religioso, embora elas não queiram se dizer religiosas, né?
mas existem comportamentos religiosos que são fundamentalistas por natureza, embora o discurso muitas vezes não venha como discurso religioso. Alguém aí perguntou qual é a diferença entre a linha de pensamento da Cabala ancestral e a linha de pensamento, né, de outras escolas, né? Eu gostaria de salientar algumas diferenças. Tem várias, eu poderia ficar aqui uma semana falando sobre isso, mas a primeira é a interioridade. É um conceito que em aramaico antigo a gente chama de ampianut, que é a interioridade. Tudo que nós lemos, tudo que aprendemos, tudo que vemos dentro do texto bíblico, que é a obra essencial da Cabala ancestral, o Pentateuco, a Torá, ou como nós chamamos em aramaico, Kitawá, né, é visto à luz da interioridade. É visto à luz da interioridade. Então, tudo é para você olhar para o teu interior, para dentro de você. Uma diferença, nem todas as escolas vão para essa interioridade. Algumas vão, outras ficam na interioridade e na exterioridade, mas nós vamos profundamente na interioridade. A grande diferença, a priori, a grande diferença visual que existe e mais impactante, talvez seja a recuperação do aramaico antigo, proto-cananeu, né, que é a língua original da tradição. Quando a Kista falou aí das origens africanas da tradição, você consegue explicar isso pela própria linguagem. O proto-cananeu é uma linguagem que deu origem a todas as línguas semíticas, e ela deu origem a todas as línguas africanas, né, de toda a parte norte e leste da África. A parte oeste central da África foi influenciada pela língua iorubá. Já a parte norte e a parte leste da África, né, o que inclui a Etiópia, nos tempos bíblicos, né, era conhecido como Cush, deserto de Cush, né, foram influenciados pelo proto-cananeu, que é uma língua de essência africana, tá? de raiz africana, e que influenciou todas as línguas semíticas, incluindo o hebraico, que veio muito tempo depois, inclusive o aramaico pesicta, o aramaico, né, hebraizado, que veio também depois, e outras línguas, né, que ainda existem até hoje, né, como as línguas de raiz berber, né, Maghreb, também fazem parte, né, tem origem dentro do aramaico antigo. Quando nós entendemos, né, e estudamos a tradição a partir dessa linguagem antiga, um leque de outras possibilidades se abrem na compreensão dos textos, na compreensão do significado das coisas. E está longe de nós, né, nos colocarmos como o correto, né, aquilo que é o certo a se seguir, né? Outra questão importante também, que é necessário também salientar, é o resgate dos valores anteriores à religião, anteriores à religião judaica, e que quando a religião judaica veio, ela tirou, ela podou alguns elementos da mística, né, que foram censurados, em alguns aspectos até mesmo demonizados, né, dentro da história. E o resgate da importância do papel do feminino é outro aspecto também muito significativo dentro da nossa escola, e o resgate do princípio da unicidade, que é diferente do princípio do monoteísmo, né? Aqui tem algumas perguntas que foram feitas, né? Algumas colocações, algumas são perguntas, outras são colocações. Eu gostaria de jogar um comentário sobre isso. Deixa eu ver aqui, está lá mais para cima, né? O Luiz colocou, né? Todo comentário sobre a não necessidade da religiosidade da Cabala é pertinente, contudo, conhecimento, vivência e até mesmo a vida religiosa dentro do judaísmo é um elemento diferencial dentro do aprofundamento filosófico e espiritual cabalista. Sim, para o judeu. Sim, para quem estuda a Cabala judaica,
Lembrando que Cabala judaica, né, é uma das linhas do pensamento da Cabala. Então, se você é um judeu, se você quiser viver a vida religiosa como um judeu, é pertinente. Se você não é, não é pertinente. Tá? Então, é pertinente dentro da necessidade de querer se viver como um judeu, né? Mas a Cabala está para muito além disso, está muito além dessa questão. O próprio Luiz ele vai colocar embaixo aqui uma outra colocação também muito interessante. A religiosidade pode sim tirar a essência universalista, mas insisto em colocar que o conhecimento das tradições religiosas judaicas são importantes para os judeus, assim como estudar o budismo é importante para os budistas, assim como estudar o espiritismo é importante para os espíritas, tá? Agora, a religiosidade pode sim tirar a essência universalista? Não, quem tira a essência universalista são as pessoas, e não a religiosidade. A essência universalista, ela está dentro do princípio da unicidade, que é o princípio central das raízes da Cabala. A Cabala, ela é, por natureza, pautada na unicidade. E é possível ver muita Cabala, em gente do candomblé. É possível ver muita Cabala em católico. É possível ver muita Cabala e é possível ver pouca Cabala em cabalista. É possível ver pouca Cabala em judeu. Assim como também é possível ver muita Cabala em judeu. Então a questão não é o que se segue. A questão é a disponibilidade espiritual, e a disponibilidade espiritual ela não pode ser responsabilidade da crença, mas ela precisa ter como protagonismo a responsabilidade do indivíduo frente àquilo que ele aprende, frente àquilo que chega para ele. É esse indivíduo que pode fazer da religião um inferno na Terra, que pode fazer da Cabala um inferno na Terra, que pode fazer da divergência um ódio. Isso não é a religião que faz, são as pessoas que fazem. E quem está na disponibilidade de fazer isso, vai fazer isso em qualquer lugar, na Cabala, no candomblé, na Umbanda, no espiritismo, no judaísmo, no islamismo, onde quer que seja. Isaac pergunta aqui, a Cabala em aramaico é a mesma Cabala que os rabinos estudam? Não sei, eu não sei. Os rabinos não estudam a mesma Cabala. Você tem, né, você tem linhas de pensamento que se baseiam mais, se inclinam mais para um viés luriano, outros zoháricos, outros mais da Hassidut, né? Eu não tenho como dizer o que os rabinos ensinam, porque não existe uma uniformidade no que os rabinos ensinam e aprendem. Não existe. Não existe uma uniformidade no sentido de todos nós vamos estudar isso aqui, não. Aliás, o lugar onde você menos vai encontrar uniformidade é dentro da Cabala, né? Então, dificilmente você vai conseguir encontrar essa uniformidade, né? Porque faz parte até do próprio aspecto cultural, semítico, o debate, né? A exposição de ideias, né? E muitas vezes a contraposição de ideias. Clarissa colocou aqui, né? Queridos e amados, antes de conhecer a Cabala ancestral, estudei 10 anos Cabala através do hebraico, com um professor não judeu. Embora fosse enfatizado o tempo todo que a Cabala e religião eram distintas, havia sim procedimentos e discursos que nos afastam, pelo menos a mim, da essência. Essa essência encontro em vocês e por isso agradeço, né? Sim, fico grato que você encontrou essa essência aqui, né? E a essência, ela está, volto a dizer, por conta da disponibilidade espiritual das pessoas. Isso independente de como se ensina, né? Abraão Abulafia, no século XIII, diz que alguém perguntou para ele, numa das obras dele, ele coloca isso, se era necessário chegar na essência divina através do hebraico, e ele disse, não, você pode chegar na essência divina através do grego, através do latim, através de qualquer língua, do tupi, guarani, ele não falou tupi, quem está falando sou eu agora, mas ele falou do grego e do latim, você pode chegar em qualquer língua, você pode chegar na unicidade, na essência da Cabala em qualquer língua, né? E aí, por conta disso, Abulafia faz um experimento e começa a meditar em nomes gregos, né? E ele começa a fazer permutações em grego,
né, justamente para nos levar a esse mesmo lugar, para não criar essa ideia sectária e, a bem da verdade, bastante infantil, de que Deus fala hebraico, né? De que Deus tem uma nacionalidade, de que Deus tem um clube. E isso é o que tem feito realmente muito mal ao mundo, em vários sentidos, né? Inclusive, os próprios judeus já sofreram muito por isso, inclusive, né? Então, a questão toda é essa, a questão toda é a disponibilidade de cada um. Agora, é fato que muitos aspectos da religião precisam ser transcendidos. E quem está falando isso não sou eu. A bem da verdade, o que se confrontou com o pensamento cabalístico ao longo da história foi a religião. A pegar como exemplo um dos cabalistas mais famosos da história humana, Jesus, um grande cabalista, foi perseguido por religiosos. Se a gente quiser ir um pouco mais à frente na história, Abraão Abulafia foi perseguido pelo rabino-chefe de Barcelona, Rabino Adret. Moshe Haim Luzzatto, um grande cabalista do século XVIII, foi excomungado pela religião. E aí? Como é que se comungam essas coisas? Me fale de um cabalista, não, me fale de um cabalista que tenha sido perseguido por outra religião. Me fale de um cabalista que tenha sido perseguido por cristãos, por muçulmanos. Me fale de um cabalista que tenha sido perseguido por hindus, por budistas, ou pelo que quer que seja, por xamânicos. Não. Historicamente falando, quem perseguiu a Cabala e quem martelou em cima da Cabala desde que a Cabala existe, desde que o pensamento da Cabala existe, muito antes dela se chamar Cabala, inclusive, né, foi a religião. Né? Ou seja, para entender, é preciso entender quem é que pode conhecer a Cabala. E isso você vai ler até em referências que nem são referências, muitas vezes, nossas, de outros autores, de outras linhas. Quem é que pode conhecer Cabala? Qualquer pessoa que seja dotada de um desejo genuíno de transformação. Qualquer um que deseje aprender Cabala pode aprender Cabala. Homem, mulher, independente da raça, independente da cultura, se você é branco, se você é negro, se você é chinês, se você é japonês, né, se você é pigmeu, né, o que quer que seja, esquimó, você pode aprender Cabala. Não importa qual é o tipo de vida que você tem, não importa qual é o viés ideológico que você segue. Não caia na armadilha da verdadeira Cabala, porque isso é fundamentalismo. Isso é só para pregar ódio, isso é pensamento religioso. Não caia na armadilha da Cabala autêntica, não caia na armadilha da Cabala caché, né? Essa Cabala pode, aquela não pode, é perigosa. Tudo isso é parte do velho pensamento religioso, que adora confeccionar demônios. A religião confecciona demônios. Mais do que qualquer outra coisa. Mais do que qualquer outra coisa, a religião adora confeccionar demônios. Sejam esses demônios metafísicos, sejam esses demônios pessoas. Não caia na armadilha de acreditar que só aquele que se torna religioso é permitido estudar Cabala. Porque em muitos aspectos essas coisas são distintas.